a mais um evento armado pelo Sidônio, salve Sidônio, para o Canabrava, que normalmente eu não sei nem do que se trata. Eu gosto de bombeamento de água em Pernambuco. Não sei do que se trata, mas tenho certeza que é alguma coisa populista, né? Nessas ações que esse cara tem feito, que são totalmente irresponsáveis de dar luz, de dar água, quer dizer, um populismo irresponsável, que nunca é de graça, né? Essas subsidiar essas coisas, alguém sempre paga, o país paga, normalmente os próprios, né, pagam, aqueles que pensam que estão ganhando de graça vão pagar através de taxas, impostos, já sei. Ó. Vamos ver um cara que nunca tem conteúdo nenhum em eventos armados, modelinho estabelecido que se repete agora dia sim, dia não, em algum lugar para fingir que esse governo faz alguma coisa, nunca é nada de verdade, é tudo cênico, é como se fosse uma cidade de faroeste cênica, aquela que tu vê o salão, o salão tu entra não tem nada, era só um tapume, é o deserto lá atrás. Assim são esses eventos, parece que ele está fazendo alguma coisa, não está fazendo nada. Público totalmente domesticado, quando mostra o público desse lado que eu vi já, é aquele mar vermelho de MST, só braços, né, armados no sentido de, não sei se estão armados de outro jeito, mas armados no sentido de ensaiado, de domesticado, né? Gente com plaquinha que vai mandar eles aplaudirem, eles cantarem, eles gritarem o nome do Canabrava, eles, enfim, tudo ensaiado, tudo produzido, nada orgânico, nada de verdade, tudo cênico. Esse pessoal que fica sentado ali atrás dele sempre os políticos, né, ou da localidade lá, um vereador, um deputado, prefeito, ele leva sempre uma turba ali, não sei se nesse aqui eles estão, mas ou é o ministro da pasta que tem a ver, que aí tá certo, mas vai aquele Lindbergh, vai a Coxa, vai o Capitão Cueca, é esse pessoalzinho que está sempre aí, que não faz nada, é sempre a mesma coisa. É um stand-up comedy que não tem a menor graça, ele não tem graça, tenta fazer piadas, não tem graça. O que eu garanto que vai ter aqui é muita mentira, muita narrativa, muito lugar comum, muito nada. Ele simplesmente levanta a bola. O povo precisa disso, o povo quer isso, o povo. Mas ele não dá, ele nunca dá. Aliás, sobre água, o que a gente sabe é que ele cortou a água no norte e nordeste lá, que o Biruliro, no governo dele, tinha levado. Tinha terminado a transposição do São Francisco e, porra, dado água, levado água para aquela gente que não tinha água. E eu sei que esse desgoverno entrou e fechou tudo, né? E reativou a indústria das, dos carros-pipa lá, né? Enfim, vamos direto aí ver. Estão chamando até. Eu vi que começou isso aqui, eles imitando nos eventos da direita. Tem um cara que parece. Até eu não gosto daquele cara que fala como se fosse um cara de peão, né? Naqueles eventos. Peão de boadeira. Ei, não sei o quê. Faz a chamada como se estivesse chamando para aquelas feiras, né? E eles estão copiando. É. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o público que eu falei. Mas é um bar de. Ela é MST para tudo quanto é lado. Que coisa horrível isso aí. Tudo fake, né? Tudo armado. Vai lá, senão. Não se preocupe que eu não vou ler nenhum discurso aqui. Um chapeuzinho, né? Primeiro, sem personalidade. Com o horário que já são 10 para as 2, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, não, olha aí. Vocês e eu estamos com fome. São 10 para as 2, se não me falha a memória. Palavras não enchem barriga. Então eu vou tentar falar muito pouco. Já tá aquele cara tirando foto. Se a gente termina isso aqui do jeito que a gente começou, na mais absoluta harmonia. Queridas companheiros de Pernambuco, e as companheiras, companheiros e companheiras prefeitas, deputados e deputadas, companheiros que vieram junto com o governador do Ceará,
ministros e ministras, senadores, eu queria Senadoras. dizer para vocês que cada coisa que acontece na nossa vida It tem um does. significado. É verdade. E cada vez que eu venho ao Nordeste brasileiro inaugurar qualquer coisa, eu sinto uma sensação de projeto concluído, de uma graça atendida. Você está vindo inaugurar, né, filho? Porque quando a gente chega na casa da gente e a mãe da gente bota um prato de comida para a gente muitas vezes faz cara feia porque não tem tudo o que a gente quer. Ou a gente faz cara feia porque não está do gosto que a gente queria. A gente merda. nunca parou para se perguntar Exemplo merda. o sacrifício que a nossa aquela mãe mãe fez para preparar aquele prato de comida. Nenhum. Ou a gente muitas vezes não perguntou para ela se ela tinha todos os condimentos para fazer a comida gostosa que a gente queria. Governar um país é mais ou menos assim. Igual. Governar uma cidade é mais ou menos assim. A gente tem que fazer escolha. Que analogia. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. Decorou isso. Se a gente for contar quantos anos se passaram desde 1846 até hoje, são 179 anos que se pensa em fazer a transposição do Rio São Francisco. E por que se pensava fazer a transposição? Isso dói nele. Ele repete isso em todos os lugares. Esse homem não tem conteúdo. Tudo que ele fala desses eventos, ele fala em todos. Ele não consegue decorar mais coisa. É sempre a mesma coisa, por isso ele está se enterrando. Isso que ele vai falar agora, ele já falou em todos, vem desde lá, tem que ter não sei o quê, e ele não fez, ele não terminou essa transposição. Ele trancou. Quando o Biruliro terminou, ele trancou. Essa é a verdade. E agora, que a rejeição é total, quase, nunca na história desse país se teve um mandatário com tanta rejeição, com a esposa talvez mais ainda, ele começou a fazer medidas populistas. Ele se vê obrigado, vamos devolver a água lá, porra, nós tiramos, vamos devolver. Transposição do Rio Francisco. Não era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar, como a gente vê na televisão. Não era para fazer uma praia para que a gente atraísse turista do exterior para vir ao Brasil. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. Que hipocrisia. Era apenas isso. E por que eu tomei a decisão de fazer as obras do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo, pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não comer, não tomar ela com caramujo, ou com fezes de cabrito, de cachorro, de gato, de cavalo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar, sem filtrar. Alguém me explica que grau de narcisismo tem esse homem, que ele precisa sempre desse sujeito tirando foto dele cada segundo da vida dele. Eu não vi em lugar nenhum do mundo, nunca, um político qualquer que tenha a necessidade de ter esse tipo de registro o tempo inteiro. Eu nunca vi isso. Que grau de narcisismo, que egotrip que vive o Chapeuzinho aqui, que busca ter uma personalidade e não consegue ter. Põe o chapéu, tira. Ele tenta fazer uma persona e não consegue. Ele não consegue ter uma persona. Vamos representar aqui o Fidel, tu sabe como é que tu tem que fazer. Vamos representar o Chaves, tu sabe o que tu tem que botar. Ele tenta fazer uma persona e nunca tem. Ele não consegue ter uma personalidade. Eu botaria sempre um cara atrás dele fotografando ele. Seria esse cara aí. Então, quando eu cheguei a presidente da República, eu tinha que escolher o que eu iria fazer de mais importante.
E eu tinha uma imagem da minha mãe saindo de Caeté. Lá naquele tempo o prefeito não chamava Caeté, era Vargem Comprida. Ai, que Era interessante. subdistrito de Garanhuns. Ai, que interessante. Eu lembro da imagem da minha mãe com os 8 filhos, meu irmão mais velho fugindo para não vir para São Paulo. E esse é o que está na... para não vir para São Paulo. Esse irmão é o... Todo mundo só conhecia aquela VNSS? miséria que a gente vivia. Qual deles é queria sair. o que fugiu do Minha mãe VNS? teimosa colocou os 8 filhos num lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tozinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E agora está te vingando de nós. Não apenas para matar a fome dos filhos. Está te vingando Ela agora. veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida. Com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. E nunca mais mínimo, olhou pra né? cara dele. É o mínimo, E né? ela sozinha O mínimo, tirou né? 8 filhos e conseguiu fazer com que um deles chegasse à presidência da República desse país. Foi louvável mesmo. Isso foi louvável Quando eu mesmo. cheguei à Pena presidência que da ele... República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. Ele disse, vou me vingar. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. Era uma situação difícil, porque nós tínhamos estados que eram contra. Naquele tempo, a Bahia era contra, naquele tempo, Alagoas era contra, naquele tempo, Sergipe era contra. Então, os presidentes da República iam no Ceará, prometia fazer a transposição de água para o governador. Quando chegava na Bahia, desmentia. Ia, sabe, em Pernambuco, prometia, depois desmentia. Ia no Rio Grande do Norte, prometia, depois desmentia. Isso é para justificar por que ele começava e parava a obra. Começava e parava a obra. Existe outra teoria, existe outra explicação. Cada vez que tu termina e tu recomeça, tu recontrata, refaz contratos. Na hora que faz contratos, né, também mantém as pessoas cativas, né? Ó, tu quer água, tu vota em nós de novo, porque nós continuarmos isso aqui, porque o outro governo não vai continuar. Então, mas é só uma outra explicação, tem essa tua aí. Aí as pessoas decidem qual que elas acreditam, né? Resolvi fazer e enfrentar todas as adversidades do mundo. Sei. E veja que coincidência. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. Ele vai falar do É Biruliro. que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada... Às vezes precisa para outras coisas, né? recado para os Para prefeitos outras e para coisas. os governadores é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora, essa água tem que chegar nas casas. E aí precisa o governador e os prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar nas casas. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem. Então, cabe outra vez ao governo do Estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente. Parece que é um e drone a gente ali, ó. veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água, produzir tanta comida como produz Petrolina e E Juazeiro. lembrando que esse homem está no seu 5º mandato. 5. 2 dele, 2 da Dilma, que era ele. Ele botou a Dilma, ele inventou a Dilma. Ninguém conhecia a Dilma. E ele de volta aí. As pessoas não têm água até agora, rapaz. 50% aí da população em torno disso não tem saneamento básico. Ele esteve em 5 governos. E é o cara que pensa nos pobres. Esse aí. Ali no Rio São Francisco. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. E é por isso que eu vim aqui quantas vezes for necessário, a cada metro de canal que for feito, pode me convidar que eu venho. É somente, a é um mesma mentiroso. alegria,
Rio Grande do Sul A está mesma esperando aqui. alegria que eu vi a primeira água lá de Cabrobó Rio Grande do entrar Sul, no ó. canal do São Francisco. Cadê a É grana? a mesma que eu vou ter o dia que a gente inaugurar Rio Grande do Sul. o fim da transposição. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Para isso, as pessoas têm que votar de novo em ti, né? Lamentável. Para isso, se vocês quiserem, não esqueçam de votar de novo na gente, senão vocês não vão ter. Esse é o recado que ele dá quando fala isso, né? Lamentavelmente, tem época que o Brasil é governado por gente que não gosta disso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: para cuidar da parte mais pobre do Brasil, você não governa com a cabeça. Ou você tem coração, ou você tem sentimento, ou você não governa. Porque quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos, os famosos técnicos, começam a dizer para o presidente: não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, isso não tem viabilidade. Vamos ver de novo isso. Começa a dizer para o presidente: não. Vamos ver de novo isso. A bobagem gigantesca que esse ser, que incrivelmente nós temos na cabeça de chave do nosso país. É algo inexplicável o nosso país ter permitido esse sujeito chegar de novo aí nessa posição, já tendo feito tudo o que fez, vindo da onde veio da hashtag, né? Hashtag. Esse sujeito está solto falando o que ele está falando. É incrível isso. É histórico isso. É parte nefasta da história do Brasil. Isso vai ser o capítulo nefasto, o pior capítulo da história do Brasil. A gente está vivenciando isso. O capítulo mais carcomido da história do Brasil. É impressionante. Isso é impressionante. Os técnicos, os famosos técnicos, começam a dizer para o presidente: não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, isso não tem... Por isso que tu não põe técnico, né? Tu põe os companheiros. É isso. É um governo sem técnicos. Os ministérios não têm técnicos, tem só companheiros. Essa é a diferença desse governo para o governo anterior. Aí está a charada. Ele desdenha dos técnicos, portanto, ele desdenha da ciência, da sabedoria, do estudo, da pesquisa, do conhecimento. Ele desdenha. São os companheiros que interessam. Habilidade econômica, presidente. Para que gastar 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões para levar água para um povo? Deixa ele vir para São Paulo trabalhar de pedreiro, para construir pontos, para ter pedreiro. Quem é que falou isso algum dia, seu burro, seu mentiroso? Olha o jeito que ele tenta. Bom, quem é que está na plateia, a gente viu? Sabiam que eu não queria mais que a gente fosse para lá para trabalhar de pedreiro. É por isso que nós fizemos universidade, para ele ir lá trabalhar de engenheiro, ir lá trabalhar de médico. Olha a discriminação que esse homem está fazendo com os pedreiros. Gente, fundamental para o desenvolvimento de um país. Esse pessoal da construção. Olha a desvalorização que esse homem está fazendo das pessoas mais fundamentais para o desenvolvimento de um país. Que discriminação absurda, hein? Porra! Meu Deus! Faltava essa, hein? E lá tem o mais importante. E essa obra vai garantir que daqui a uns anos esse povo daqui só vá para São Paulo para turismo. Não vai para procurar emprego, não vai para morar. Qual é o problema? É por isso que eu resolvi fazer essa obra. Ah, tá. E a cada metro quadrado que é inaugurado, eu fico feliz. Eu espero, Valdez, que a gente possa concluir. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão do Ceará. Cinturão tá acabar. Eu espero, Valdez, que a gente possa concluir. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão do Ceará, cinturão d'água. Porque se a gente não acabar, Rui, nós vamos ter que pegar o Oceano Atlântico para levar para o Ceará. Mesmo estando perto, nunca vi um estado beber tanta água como o Ceará. Pois nós vamos matar a sede do povo cearense com a transposição das águas do Rio São Francisco. Vai abrir, vamos abrir?
Vão Essa é abrir uma água, coisa muito pessoal, que tu importante. fechou? Vão abrir? Outra coisa importante que foi anunciada foi essa questão da chamada Nordeste. Essa Hã? que o Paulo Câmara falou, O quê? da chamada Nordeste. Chamada. Essa que o Paulo Câmara falou. O quê? Presta atenção nisso. Manda. É a maior bolsa de disponibilidade de recursos para que se faça Reforma. investimento na indústria do Nordeste. São 10 bilhões de reais Olha o que populista. está colocado Olha o populista. à disposição de quem queira fazer investimento no Nordeste, Olha o irresponsável. fazer um projeto, mandar para o Banco Central ou mandar para outro banco do Brasil, da Caixa, do BNB, para que a gente possa, quando for julgar os projetos, vocês estarem premiados e poderem ter de crédito para fazer uma empresa numa região do Nordeste brasileiro. O pessoal do Nordeste, não acreditem, tá? Porque aqui no Rio Grande do Sul, no Sul, a gente teve a maior catástrofe de todos os tempos. E esse cara aí disse que ia mandar dinheiro, que ia fazer casa para todo mundo. Até hoje, nada. Ninguém viu nada. Não entre nessa. Lembrando que ele fechou as comportas, né? A água já estava aí, a transposição já estava completa, a água já estava chegando aí. E vocês, mais do que ninguém, sabem o que ele fez aí. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu posso repetir, de que nunca antes na história do Brasil houve uma disponibilidade de crédito, uma chamada para investimento do governo federal como essa que está sendo feita Eita, agora. mentiroso. Agora, eu estou num solo mentiroso. sagrado. Se é verdade o que o prefeito disse, que aqui vai ser veta, sabe, mais um campo da unidade, o que o prefeito disse, que aqui vai ser veta, sabe, aqui vai ser o quê? Se é verdade o que o prefeito disse, que aqui vai ser veta, Veda? sabe, mais um campo da Universidade Federal do Aqui vai ser Nordeste. Veda? Aqui vai ser Veda? Eu, O que é isso? Eu ouvi mal. não vou deixar o chão porque não tem chama, Não, manda o galinha aí. Joga um pro chão. Põe pro santo. mas eu Não quero tem... dizer para vocês sobre Espera um pouquinho. Eu não vou beijar o chão porque não tem chão. Não vou Mas- beijar o chão. Porque... eu chamo aqui. Aqui eu não vou beijar o chão. Eu não vou deixar o chão porque não tem chama aqui. É, tu tá no ar mesmo, né? Tá aqui, ó. Tá alto, tá voando. Mas eu quero dizer para vocês, O quê? sobretudo para as crianças que estão aqui, Tá? Não tem criança, é só uma das MST. razões pela qual eu tenho Hum. uma obsessão Por? com escola, universidade, com o Instituto Federal, é porque eu não tive o direito de fazer um curso universitário. Não, teve sim. Há muito tempo que tu tem. Há muito tempo que tu tem condições. Tu não teve nem a capacidade para dar exemplo de melhorar o teu português, de parar de assassinar o plural. Tu já está no teu terceiro mandato individual para presidente. Tu não foi capaz de evoluir nisso. Tu é preguiçoso, é isso que tu é. Isso é verdade. Não tive a oportunidade de fazer. Meus filhos todos tiveram. Aliás, Eu onde não é que eles tive. andam? Onde é que eles estão? Então, a Fala minha mais. obsessão pela educação é que eu quero que todo trabalhador, que toda trabalhadora, que toda empregada doméstica, que todas as pessoas vejam seus filhos terem oportunidade de sentar num banco da universidade e ser doutor, e ter uma profissão. Esse é o discurso desse homem sempre, a vida inteira. E fazer 3 refeições por dia. Ah, meu sonho é esse. O homem está no 5º mandato do partido dele. Nunca fizeram isso. E todas as universidades, institutos, são de baixíssima qualidade, estão formando péssimos profissionais. Porque o interesse aí é um só: a militância. Fábrica de militantes. Seu objetivo, pegar as pessoas jovens, né, fáceis de tu lavar o cérebro, dominar elas por aí, criar a ilusão de que tu está dando oportunidade para essas pessoas terem uma formação superior, enfim. Na verdade, despejar péssimos profissionais no mercado, mas militantes vorazes e obstinados na defesa da ideologia desse cara. Isso é só uma jogada, isso é só uma estratégia que tem funcionado. Perigosa. Isso é extremamente sagrado.
Porque uma profissão na vida de um homem e de uma mulher é tudo que nós precisamos Em vez de para armas. que a gente tenha liberdade. Livres Uma em mãe, vez de armas. ela não quer que o filho tenha uma herança, não. Uma mãe quer que ele tenha educação. Uma mãe quer que ele tenha uma profissão. E, sobretudo, para as mulheres, eu falo sempre, Raquel, eu falo sempre, sobretudo para as mulheres. O quê? A profissão para o homem é importante. Uma Porque se bobagem. ele ganhar melhor, vai ter uma família, ele vai cuidar Uma melhor, bobagem. Olha a vai morar discriminação. melhor, vai Olha a tratar discriminação. melhor. Ah. Mas para a mulher é tão importante, Ah. porque para a mulher significa a independência. Nenhuma mulher é obrigada a viver com alguém por necessidade econômica. Ninguém. Por que a mulher? Ninguém. A gente tem que morar com uma pessoa que a gente gosta, É que a gente hipócrita, quer né? ficar, É não é hipócrita, né? isso? Que a gente quer compartilhar a nossa vida. Mas se uma mulher casa com um sabujo, que só sabe ofender ela, só sabe gritar com ela, se ela tiver uma profissão, ela manda ele catar lata e vai cuidar da vida dela. Bobagem. Tem história do teu filho aí É que por teve isso que brabo eu aí. tenho obsessão pela educação. Ah, É é por isso? sobretudo pela independência. É. E eu acho que a educação faz a gente virar a vida de uma cidade, de um estado, de um país. Por isso, eu fico muito feliz com o Esse sujeito, né, raivoso, revanchista, ele acha que quando diz isso que ele fica erudito, que ele fica um ilustrado quando ele fala isso. Ele se sente, né? Para ele acha que isso é um discurso que ele tem que dizer porque ele se acha um estadista. Jamais esse homem será, jamais ele foi, jamais será um estadista. Ele dá anos-luz de um estadista. Jamais. fato da Universidade Federal querer fazer uma extensão aqui em Lagedo para que vocês tenham o direito de ter perto da... Lugar errado. Aliás, Lagedo foi a primeira cidade que Lugar errado. em 1900. Olha isso. Olha isso. Ele errou. Para que vocês tenham o direito de ter perto da... Ele errou a O cidade. fato da Universidade Federal querer fazer uma extensão aqui em Lagedo para que vocês tenham o direito de ter perto da... Falou errado. Falou antes. Eu tenho... Olha o desdobro. Lagedo foi a primeira Olha o cidade desdobro. que eu vim a Desdobro. Pernambuco em 1979, Tá. junto com o Marcos Freire, Já passou um junto tempo. com o Jaba Vasconcelos. Foi a primeira vez que eu voltei a Pernambuco depois de 1970, depois de 52. A primeira vez que eu voltei a Pernambuco foi em 79. E aí? Eu fui a Lagedo, E aí? Papá e a Garanhuns. Então, Tu nasceu querido aí, rapaz. companheiro de Salgueiro, Salgueiro. o erro não foi tão grave porque eu citei uma cidade pernambucana e não uma cidade parisiense aqui, para vocês não ficarem chateados. Cidade Então, é parisiense. extremamente importante Cidade não ficarem chateados. Cidade quê? Pernambucana e não uma cidade parisiense aqui, para vocês não Parisiense? ficarem chateados. Na cidade parisiense. Então, é extremamente importante que tá a gente Biden, hein? consiga fazer nas cidades polos, Tu tá Biden, hein? institutos federais, universidades, Isso. para que a gente tenha nas nossas crianças a formação que a gente não teve a oportunidade de ter. Mas além da transposição, além do informe do BNDES e dos ministérios aqui, Difícil. dessa chamada Tá cada vez para mais difícil. investimento em indústria, Cada vez mais difícil. além da faculdade, tem uma outra notícia que eu quero dar para vocês, que é o seguinte. Vai ter que ler. Nós. Nós mandamos para o Congresso Nacional, Negócio do desconto do... semana, meu Deus, não vai falar isso de novo, cara. nós mandamos uma medida provisória. Pra descontar o negócio do Você imposto sabe que medida provisória ela começa a ter valor na hora que a gente entrega ela na Câmara. E nós mandamos uma medida provisória que vai mexer com a vida de vocês. Ou seja, vocês sabem que nós temos uma tarifa da energia elétrica isso é uma mentira. para as pessoas mais pobres. O populismo, né? Nós aumentamos essa tarifa. Ou Populismo. seja, quem consome até 80 quilowatts e ganha como renda per capita meio salário mínimo, ou seja, se na família a soma de todos der meio salário mínimo para cada um, Eita. as pessoas vão pagar só
sabe, depois que consumir 80 centavos. Então, quem consome até 80 não pagará Quilowatts, nada. cara. Isso Isso é vale a caro. partir de agora. Isso é caro. Mas tem mais. Medidas Isso vai completamente atingir mais ou populistas. menos 60 milhões de pessoas. Tem Populismo mais. barato que vai Mas se na sua família ficar caro você para o juntar Brasil. todo mundo e a renda per capita der entre meio e um salário mínimo, Que vergonha você isso. vai ter desconto até 120 quilowatts. Isso significa que nós vamos atender aproximadamente 100 milhões de pessoas que vão pagar menos energia nesse país. E mais Que é uma importante medida é que a partir do ano absurda. que vem Absurda. vai ter uma licitação, vai ter uma concorrência Que e absurdo. todo mundo vai poder escolher qual é a empresa que oferece a energia mais barata. Porque hoje eu não sei se Vai vocês privatizar? sabem, o povo pobre paga proporcionalmente mais energia do que o rico. O rico, ele compra energia no Mercado Livre. E ele paga metade do que paga o povo pobre que pega, sabe, para energia controlada. Então, o que vai É uma acontecer? informação completamente... Você que tem um pequeno mercado, uma pequena loja, Meu Deus você do céu. vai poder escolher a empresa que você vai buscar energia Mas e é você privada? vai sempre procurar mais barata. Vai privatizar? Essa Esse é não o é uma princípio coisa da... fácil de ser aprovada no Congresso Nacional, não. Esse é o princípio Porque da toda vez que a privatização, gente querido. quer promover o pobre e aumentar um pouquinho a receita o pagamento dos ricos, tem sempre muita gente contra. Os REITs. Mas o pagamento dos ricos, tem sempre muita Os gente que REITs. dá um pouquinho a receita o pagamento dos ricos, tem sempre Os muita REITs. gente contra. Mas eu quero que vocês saibam que essa medida é uma medida que vai beneficiar quase... O desespero desse homem está assim, no auge, no topo. Nunca vi esse cara tão desesperado. As medidas são medidas desesperadas para tentar reverter a rejeição recorde. Isso não é mais nada. Ele não tem mais nada. Não existe mais nada, não existe povo, não existe mais nada. E ele está tomando medidas desesperadas, que ele está até confuso para dizer. E a mentira tomou conta desse ser. Ele sempre foi mentiroso, mas ele está galopante. As mentiras estão se acavalando uma sobre a outra. É muita mentira em pouco período de frase. A frase ele está metendo muitas mentiras numa frase só, então elas vão se acavalando. Nunca tinha visto disso. É verdade, nunca vi. 100 milhões de pessoas que consomem de 80 a 120 quilowatts dentro de casa. A maioria das pessoas consome isso. A maioria. A não ser que o cara tenha, sabe, 10 televisão, 10 ar-condicionado, 10 ventilador. Ou seja, mas se ele tiver as coisas normais... A maneira que ele fala das pessoas que podem eventualmente ter alguma coisa, o desprezo que ele joga quando ele é profundamente bilionário, rico, milionário. É bilionário esse homem com dinheiro que dizem que não está mais aqui, está lá fora. Esse homem é bilionário. Ele tem isso. E ele fala com desprezo para as pessoas odiarem aqueles que crescem. Porque ele quer manter todo mundo, a régua dele é lá embaixo. Muita gente com pouco. Essa é a grande frase dele. Ele quer muita gente com pouco. É isso. Tem muita gente vai ficar sem pagar energia nesse país. Horrível isso. Isso é horrível, isso é uma humilhação, cara. Isso é uma Se humilhação, tudo der cara. certo, Isso é uma humilhação. o Congresso Nacional aprovando esse ano, sabe, que quem ganha acima humilhando de as 5 mil pessoas. reais não pagará mais imposto de renda. Isso Humilhação vai para as pessoas. significar mais dinheiro no bolso das pessoas mais necessitadas nesse país. E quando o povo mais Olha, pobre o tem cara um lá pouco de atrás. dinheiro, ele vira consumidor. Quando ele vira consumidor, ele vai na loja, ele vai na padaria, ele vai na bodega. Significa que a bodega vai ter que pedir mais coisa para a indústria vai pedir mais coisa para o comércio. E assim a economia aquele vai homem, olha, crescendo, gravando. assim o salário vai melhorando, a vida das pessoas vai... Esse homem gravando com isso, com celular, com tudo. Que isso, cara? Que isso? Que ficando vergonha melhor desse homem. e todo mundo voltará a ser feliz nesse país. Porque vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Que isso? Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Tira todo mundo para burro. Eu desafio um de vocês, irmão. Se vocês lembram
alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco? Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão. Se lembra de uma obra que o governo Imagina aí. passado Ó, tem fez no gente estado que de levanta, não. Pernambuco? Se fez no estado do Ceará. Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, Olha que medo. fazendo Olha, fake news, problema psicológico. Ó. contando mentira para o povo. Sabe? Até contra a Covid, ele conseguiu mentir, Olha isso. conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Olha isso. Então, o compromisso que Cara, vocês têm que ter não continua. é comigo, não. É com os filhos de vocês. É com os netos de vocês. Que É com problemão os pais de psicológico. vocês. A gente não pode voltar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso. É preciso votar em gente que tenha dignidade. É preciso votar em gente que tem o direito de olhar para vocês, olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Não. Cara, que final de várzea, hein? Que final de feira. Que várzea, que chinelagem que virou esse homem. Que emaranhado, que drama psicológico que tá vendo esse sujeito, cara. Que conflito mental e psicológico que tá esse ser. Nós estamos em 2025, esse homem continua tendo que falar no governo anterior, mantendo as mentiras. É impressionante. Olha, que tristeza que deve ser tu tá no corpo desse homem aí, no cérebro, na cabeça desse homem. Um cara que já teve admiração, já foi popular de verdade, já teve carisma. E tu perder tudo isso, e não só perder, mas inverter tudo, ser uma pessoa rejeitada, não deve ser fácil, cara. Não deve ser fácil. Não pode mais. O Rui Costa falou apenas de um pouco das coisas que nós pegamos paralisadas aqui. Falou outro. Mas nós Um pegamos drone 87 mil casas da minha vida paralisadas. Nós pegamos quase paralisado. 3 mil creches paralisadas nesse país, porque tudo que ele sabia Aos fazer números. era mentir, era fake news, era contar mentira, era tentar ficar no gabinete do ódio. Olha como ele começou a ficar raivoso. O ódio começou a transbordar nele. Como é que vocês continuam admirando esse cara, seguindo ele em todo o Brasil, aqui no Nordeste, então? Ele vem para cá, todo mundo vai atrás dele, eu faço isso aqui, não tem ninguém, eu tenho que botar aqui militante. É o ódio que ele tá daquelas pessoas, ele tá com ódio do povo. Como é que vocês ficam indo atrás desse cara? O tempo inteiro. A diferença entre nós e ele é que nós queremos apresentar obra, nós queremos apresentar melhoria na mentira. vida de cada mentira. desse país. Mentira. Nós agora acabamos de fazer uma mentira. coisa importante no Rio Grande do Sul. Claro, né? Nunca um Estado recebeu a quantidade de recursos que nós mandamos para o Rio Grande do Sul com aquela enchente. Que mentiroso. Você pode saber, o Mano do Ceará que e Raquel, mentiroso. que nós assumimos um compromisso. Olha isso. Quando nós fizemos para o Rio Grande do Sul, daqui para frente a gente vai ter que fazer com todos os outros estados, porque ninguém é melhor do que outro aqui. Todo mundo é igual. Olha isso. Ele tá lá em cima, ele quer causar inveja, né? Cara, vou mostrar aqui, você vai rodar aqui, filho. Algumas pessoas aqui do Rio Grande do Sul vão ver isso aí que você tá falando, cara. Que barbaridade. Esse homem tinha que sair direto para hashtag, só pelas coisas que ele tá falando. Aí. Por isso, gente, eu estou feliz. Eu vou sair daqui e vou para Paraíba. Na Paraíba vamos inaugurar um outro texto da transposição. E eu espero, até chegar ao final do meu mandato, a gente poder inaugurar tudo que for obra, inclusive a Transnordestina, que é um compromisso meu com o doutor Miguel Arraes. Um compromisso. Eu quero dizer para vocês que a Transnordestina foi um pedido do Arraes para mim. Em 1989, a gente foi visitar a mãe dele na cidade do Crato, que estava com 90 anos na época, e na volta ele falou assim para mim: ô Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina. Eu ganhei e comecei a fazer. Era para estar pronto em 2012.
mas por N problemas não acabou. Quis Deus que eu voltasse para acabar a Transnordestina. Tu olhou para cima, né? Não foi Deus. Não foi exatamente Deus, vai perto. Que tu voltou não foi por causa de Deus. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Vai